E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas e eu as respondo em vídeo. Você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição. E assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também para fazer a sua pergunta para a próxima edição. Começo com a pergunta do Leandro Henrique. Visto que a maioria dos jogadores já estão à disposição, o que você acha de uma trinca de ataque com Bruno Rodrigues, Jajá e Rafa Silva? Pois considero os três os melhores tecnicamente e acho que seria uma boa testar em algum momento, mesmo gostando muito do faro de gol do Edu. Leandro, obrigado pela pergunta. Esse trio me parece muito interessante, especialmente para jogos em que o Cruzeiro não será um time a propor mais o jogo e a gente vai adotar uma estratégia de mais contra-ataque, né? Porque aí você teria o Bruno Rodrigues dando velocidade pela esquerda, o Jajá pela direita e o Rafa Silva como um atacante que é capaz de tabelar e também tem presença de área. E algo que a gente viu naquela partida contra o CRB, por exemplo, é que o Rafa Silva ele não é propriamente um jogador veloz, mas ele é um jogador que consegue ter o arranque curto, né? Em determinados momentos ele consegue chegar na frente do zagueiro para concluir e marcou alguns gols muito importantes para a gente na Série B. A questão é, eu não me apego muito a esse trio de ataque, considerando um pouco o modelo de jogo do Cruzeiro, em que quem tem que fazer os lados não são os pontas, são os alas. Então os três caras que jogam na função mais ofensiva, eles acabam jogando mais centralizados, justamente para abrir o corredor para o apoio dos laterais, que normalmente são aí Wesley Gasolina e Matheus Bidu. Inclusive o Bruno Rodrigues e o Jajá já fizeram esse papel como alas, né? Justamente porque são jogadores que têm essa facilidade no drible, no 1 contra 1, mas acho que não tem o menor problema no técnico fazer essa experiência, botar esse trio de ataque para jogar junto, né? Pra gente ver como funcionaria na prática, mas também não me apego muito à figura do Jajá, porque ele pertence ao Atlético Paranaense, não é atleta do Cruzeiro, o contrato termina agora no final da temporada e provavelmente ele não vai seguir no clube. Tá? Então, para mim, a questão é Bruno Rodrigues, o Rafa Silva e o próprio Edu podem formar um trio de ataque interessante e acho, inclusive, que faz até um pouco mais de sentido, né? Dentro dessa ideia dos alas apoiarem muito, a gente tem um atacante como o Bruno Rodrigues que se movimenta mais e dois que fazem mais peso na área, que seriam o Rafa Silva e o Edu, ou até o próprio Luvanor, que é um jogador que cada vez mais eu me convenço que pode ser útil no Cruzeiro, até mesmo na Série A. O Rian Fernando pergunta, com as SAFs entrando no Brasil e com grupos estrangeiros comprando os times daqui, o que impede um time nacional de um grupo europeu, tipo o Bahia com o Grupo City, comprar um jogador promessa pela regra de multa pelo valor do salário e depois transferi-lo para a Europa, sem pagar a multa para um time estrangeiro? Não sei se deu para entender. Parabéns. Rian ou Ryan, obrigado aí pela pergunta. Deu para entender o seguinte, normalmente quando os clubes fazem aí um contrato com um jovem jogador, eles estabelecem ali uma multa de 100 milhões de euros, né? E essa multa ela só pode ser estabelecida para o mercado exterior, porque aqui dentro do Brasil a multa rescisória do atleta ela está diretamente ligada ao valor do salário dele. E o melhor exemplo disso é até um aprendizado, o que aconteceu na situação do Vitor Roque. O Vitor Roque ganhava 12 mil reais no Cruzeiro, a multa que é calculada pela Lei Pelé e tudo mais pela regra é de 2.000 vezes o valor do salário, o que deu aí 24 milhões de reais. E convenhamos que a Lei Pelé em si, ela é bem interessante nesse ponto. 2.000 vezes o valor do salário é um percentual muito bom. Aí você perguntou o que é que impede um clube europeu, por exemplo, né, o Grupo City adquire as ações do Bahia. Aí vai lá o Bahia e compra um jogador dentro do mercado nacional pelo valor da multa para o mercado nacional e depois revende o jogador para o exterior. Sabe o que que impede? Absolutamente nada. E esse é um dos motivos pelo qual o Grupo City, a própria Red Bull, esse pessoal está adquirindo clubes aqui dentro do Brasil para ter mais um braço. E esses conglomerados de administração de clubes de futebol, né, grandes empresas, grandes empresários, até clubes-estado em algumas situações, eles estão cada vez mais fortes, os empresários cada vez mais fortes e os clubes cada vez mais enfraquecidos, tá? Então, para responder a sua pergunta de forma muito objetiva, nada impede, isso é uma possibilidade e a qualquer momento a gente vai ver um caso como esse acontecendo. Mas como é que o clube pode então, Emerson, se proteger para não perder uma grande joia dessa forma? Acaba que a única forma é realmente pagando um salário um pouquinho mais alto para aqueles jogadores que você tem ali. Eu
não diria certeza, né, mas uma garantia maior de que esse jogador realmente vai vingar. Por exemplo, se o Vitor Roque ganhasse no Cruzeiro um salário de 30 mil reais, multiplica isso aí para 2.000 vezes, seria 60 milhões. O Rinaldo Vinícius pergunta, para você qual dos nossos camisas 10 foi mais injustiçado na seleção? Dirceu Lopes por não ter ido na Copa de 70 ou Alex por não ter ido em 2002? Rinaldo, obrigado pela pergunta. Os dois realmente deveriam ter feito parte do grupo aí nessas campanhas que você citou, né? O Dirceu lá em 70, estava até olhando algumas fichas aqui, ele foi convocado e jogou partidas pela seleção brasileira até março de 70, cara. Jogou alguns amistosos ali preparatórios e na lista final da Copa do Mundo ele acabou não fazendo parte da seleção que conquistaria o tri. E no caso do Alex é parecido também, porque o Alex ele estava sendo regularmente convocado pela seleção, foi nas eliminatórias, assim como o próprio Dirceu, e até março de 2002 o Alex fazia parte ali, aparentemente, dos planos do Filipão, né? Mas depois disso ele não foi convocado na lista final ali da Copa do Mundo. E ainda tem um plus, né? Que teve o corte lá do Emerson, volante, e aí o Filipão levou o Ricardinho, meia, né, pro lugar. Quer dizer, o Alex tinha uma vaga entre os 23, o próprio Kaká foi convocado para a Copa do Mundo sem ter grande experiência na seleção. E para mim é muito nítido que os dois foram muito injustiçados, tá? Mas até pegando a carreira na seleção como um todo, eu acho que a situação do Alex ela chama um pouco mais de atenção, porque o Alex jogou Copa América, Copa das Confederações, Olimpíada, jogou tudo quanto era torneio. O único que ele não jogou pela seleção foi justamente a Copa do Mundo. E no caso do Alex, além de 2002, que ele de fato não estava comendo a bola no primeiro semestre de 2002, que ele estava no Palmeiras, né? Depois, inclusive, que ele vem para o Cruzeiro já no segundo semestre. Mas ainda tem o agravante que o Alex poderia tranquilamente ter sido chamado para a seleção brasileira para a Copa de 2006 e até para de 2010, tá? Se você pega na seleção de 2006, o Alex foi convocado até outubro de 2005. Tá? E ele acabou perdendo espaço ali na lista final. Você olha para a seleção brasileira de 2006, sabe quem era um dos meias reservas? O Ricardinho, de novo. E aí vocês vão me desculpar, velho, mas um treinador da seleção levar o Ricardinho em vez do Alex, ele só pode estar maluco. O Ricardinho não foi um jogador ruim, ele teve bons momentos, especialmente no Corinthians, até no próprio São Paulo, até no Santos, né? Ele foi bom jogador, mas o Alex foi umas 50 vezes melhor que ele, tá? No mínimo. Então você pode questionar o aspecto tático, que o Ricardinho poderia fazer um volante, um jogador mais recuado, beleza, irmão, mas nós estamos falando de talento, tá? E o Alex tinha muito mais talento, era um jogador que foi inclusive capitão da seleção brasileira quando a gente conquista aquela Copa América em cima da Argentina, com aquele gol do Adriano que vai para os pênaltis. E na hora do filé os caras sempre davam um jeito de tirar o Careca da lista, né? E pegando a Copa de 2010 também, que o Alex estava jogando em altíssimo nível lá no Fenerbahçe, metendo mais de 20, 30 gols toda a temporada, dando muita assistência. O Alex já tinha ali seus 32, 33 anos, mas ainda estava jogando muito bem e poderia ter ido para o Mundial. E a Copa de 2010 é aquela que chega no final da partida contra a Holanda, o Dunga morre com uma substituição no bolso, porque simplesmente olhou para o banco e falou, eu vou botar quem, velho? Eu vou botar aqui o Josué, o Júlio Batista? Não tinha um cara talentoso como o Alex e talvez ele poderia ter entrado e mudado a história da seleção brasileira, seja em 2006 ou seja em 2010. E para fechar, o Bruno Brandt pergunta, você não tem vontade de fazer um canal sobre o Tottenham? Bruno, obrigado pela pergunta. Vontade de fazer um canal sobre o time especificamente eu não tenho, tá? Até porque eu já cansei de produzir conteúdo sobre o Tottenham. Sou um dos fundadores da Tottenham Brasil, que é uma torcida oficial do clube. A gente começou 2007, 2008 por aí, né? Então é uma torcida em que a gente fazia muito questão de cobertura de texto, até vídeo, áudio. Pra vocês terem ideia, cara, existe um negócio chamado Rádio TB, né? Tottenham Brasil, que eu fiz em 2012, 2013, e era basicamente um podcast, só que eu não sabia que chamava podcast. Então produzir conteúdo sobre o Tottenham é algo que eu já fiz e certamente alguma experiência de lá eu utilizei até para criar aqui o canal 6x1 e para desenvolver essa produção de conteúdo e tudo mais. Atualmente eu já não tenho aí nenhuma ligação, não faço nenhum conteúdo
lá pro Tottenham Brasil, mas ainda tenho contato com os caras de lá, continuo torcendo pelo clube, mas vontade de produzir, assim, de ter um canal tipo eu tenho 6x1 voltado pro Cruzeiro, isso aí eu não tenho. O que já pensei em algumas oportunidades seria realmente ter um canal de assuntos diversos, para falar sobre qualquer outro tipo de coisa que eu queira, ou para falar sobre futebol de forma geral, não apenas segmentado no Cruzeiro ou segmentado no Tottenham, para falar do que eu quiser mesmo, saca? Mas tipo assim, acaba que nunca saiu do papel, porque o próprio canal 6x1 também tem muita coisa para fazer, é muita demanda, e aí eu acabo não conseguindo me organizar para tentar fazer outros projetos, mas é uma ideia que eu não descarto, quem sabe não acontece mais pra frente. E esse vídeo fica por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também para deixar o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!